Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Esta é uma transmissão ao vivo, diretamente de São Paulo, Brasil, para toda a terra, do canal Defesa da Sã Doutrina IPDA 1962, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, domingo, dia 30 de agosto, aproximadamente em São Paulo, são 22 horas com 4 minutos. E essa pregação desse link vai continuar gravada, para os irmãos ouvirem depois repostada. Louvado seja Deus. Querida igreja, hoje continua o santo ensinamento da palavra de Deus, onde aqui estamos todos os domingos. Quando não for nas 21 horas, será nas 22 horas. O grande ensinamento, o santo ensinamento de Deus do livro do Apocalipse, que hoje continua no capítulo 11. A semana passada foi pregado sobre as duas testemunhas. Hoje vai ser pregado sobre a última trombeta. Glória a Deus, glória a Jesus. O livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Glória a Deus, glória a Jesus. Lembrando, os meus irmãos ouvintes, todo o Brasil da terra, irmão Emerson Nunes não prega baseado por teorias de teologias pré-tribulacionista, pós, mid, meso, milanista, não. Nós pregamos pelo Espírito Santo de Deus, de acordo com as Escrituras, não por teoria de achismo, de relativismo, de pastor A, pastor B, não. Sim pelo Espírito Santo, porque Deus ocultou essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste somente aos pequeninos. Como diz em Colossenses capítulo 1, verso 26, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Há muitas divisões doutrinárias, contendas, acerca da pregação do Apocalipse. E Deus fala na sua palavra, para nós não entrar em questões loucas de genealogia acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Porque Deus diz, quem é de Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve, diz a palavra do Senhor. E essas pessoas que teimam, baseando as suas pregações por pastor A, pastor B, evangelho por meio de achismo, de interpretação equivocada, devido à soberba, Deus oculta eles. E eles deliram acerca de questões e contenda de palavra. Mas quem tem o Espírito Santo, como diz João 14:17, que o mundo não conhece e nem pode receber. Quem não tem o Espírito Santo, está no mundo da arrogância, da inveja, da peleja, da ira, não recebe o Espírito Santo de Deus. E aqueles que não obedecem à doutrina, porque Atos 5:32 diz que o Espírito Santo só é derramado em quem obedece. Então esses que murmuram, que questionam aqui, não é porque a trombeta está tocando, é porque a trombeta vai tocar, pregando por meio dos seus achismos, evangelho de achismo, não está baseado com as Escrituras e teima, mas esses daí são o que Jesus falou em Mateus 13, versículo 13. Por isso ele fala por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Por quê? O coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam. Com os olhos ouçam, com os ouvidos entendam, com o coração se convertam, e sejam por mim curados. Glória a Deus. Então essa
é a palavra de Jesus que fala acerca desses homens que não entendem porque não tem o Espírito Santo. E só quem tem o Espírito Santo que vai entender as humildes palavras de Jesus. Aleluia! Glória a Deus que fala aos corações dos homens. Porque bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guardam as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então vamos lá, queridos irmãos e irmãs e ouvintes, sem perca de tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra a Santa Bíblia, a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 11, verso 15. Semana passada, domingo passado, o Espírito Santo nos ensinou acerca das duas testemunhas. Agora continua o capítulo 11 e o capítulo 12 vai ficar para o próximo domingo. Agora aqui nós vamos terminar o capítulo 11 no versículo 15, a sétima trombeta. Hoje vocês vão entender pelo Espírito Santo qual é o significado dessa sétima trombeta, que muitos distorcem, traz aplicações fora do seu conteúdo e tem trazido grandes confusões doutrinárias. O Espírito Santo não causa confusão em ninguém, como Jesus nos ensinou, né? Porque o povo, quando viram Jesus pregar uma palavra simples e poderosa, eles disseram: esse prega com quem tem autoridade, diferente dos escribas e dos fariseus. Né? Os escribas eram homens copistas que copiavam a Torá e compartilhavam na sinagoga. Os fariseus eram homens separados, doutores da lei, que pregavam, tinham uma sabedoria humana, mas cheio de soberba, palavras difíceis que poucos entendiam, porque pregavam para se aparecer. E Jesus desmascarou eles pregando a verdade simples e pura do Evangelho. E Jesus não mudou. Como diz em sua palavra, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8. Então vamos lá, igreja querida. Vamos ler a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo, que diz assim, Apocalipse 11, verso 15. A sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve dos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar na verdade as nações, se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos e os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Glória a Deus. Oremos. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, está aqui a tua palavra, Senhor, o livro do Apocalipse, o qual esse livro, meu Pai, já foi revelado ao teu servo João. E agora o Senhor, através do teu Espírito Santo, traz a explanação, a explicação vinda do céu. Fala comigo e com a tua igreja de todo o Brasil e toda a terra,
que estão ouvindo agora e os que vão ouvir depois a gravação, ó Pai. Fala o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, com a abertura do 7º selo, faz silêncio no céu por meia hora. Ali é o momento onde Deus revela a João a sua determinação em resposta às orações dos santos fiéis a Deus de todas as gerações, que sobe ao incensário de Deus. E Deus, em resposta às orações desse santo, ao fazer silêncio no céu, se estremece o céu e a terra. Os anjos se preparam para tocar as trombetas. Aqui é revelado sobre o arrebatamento da igreja, na abertura do 7º selo, onde os anjos vão se preparar para tocar a trombeta em resposta aos homens ímpios que danificaram a terra e o povo de Deus, que prova clara o justo juízo de Deus de pagar tribulação àqueles que nos atribulavam, todos que não conhecem a Deus e os que não obedeceram o santo evangelho de Jesus Cristo. Porque dos céus é manifesto a ira de Deus sobre a impiedade dos homens cruéis. Então aqui se cumpre também o último sinal da vinda de Jesus. Quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo em testemunho, aí virá o fim. Os 4 anjos que estão retendo os 4 ventos, norte, sul, leste, oeste, esses ventos é o sopro divino da ira de Deus sobre a terra, que são retidos por permissão de Deus a esses anjos que estão esperando só a hora. Porque cada um deles tem a missão pelo Espírito Santo, como diz a palavra de Deus em Hebreus 1,14, que os anjos do Senhor são ministro e conservo daqueles que hão de herdar a salvação. Então eles têm a missão em ajudar o povo de Deus. Então nesse momento, quando o evangelho é pregado em todo o mundo, agora a abertura do 7º selo, o momento do arrebatamento da igreja, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, que aguardamos a vinda de Jesus. Não está falando aquele que vai aguardar a vinda de Jesus, está falando que aqueles que aguardam ansiosos a vinda de Jesus. Chegou o momento de ser arrebatados, mas primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque Jesus na sua vinda trará consigo aqueles que dormem, que está em sua companhia. Louvado seja Deus para herdar as mansões celestiais, as bodas do Cordeiro. E nós que aguardamos a vinda de Jesus, o arrebatamento, seremos arrebatados juntamente com eles e estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então, nesse momento, que a igreja arrebatada, que as orações sobem ao incensário de Deus, em resposta agora Deus dá ordem aos anjos, que estavam retendo os 4 ventos, que se unem com umas 3 anjos para tocar as trombetas do Apocalipse, que são acontecimentos. Trombetas, comumente na época que João está tendo essa visão, Deus está trazendo a revelação para ele, para que ele possa entender. Era usada de chifre de carneiros, de bronze e metais. São anúncios importantes de Deus ao povo. Mas esse anúncio chegou a hora da ira de Deus sobre a terra, porque Deus enviou a operação do erro para que creiam na mentira. A obra do Espírito Santo de convencer os homens é de aceitar a Jesus, o seu evangelho ser retirado. E agora é enviada a operação do erro para que creiam na mentira. Chegou o momento agora, em resposta às orações dos santos, a ira de Deus sobre a terra.
E essas mensagens dessas trombetas são especificamente de acontecimentos da ira de Deus que vai atingir a terça parte da terra, com granizos, saraivas, fogo, queimadas, vai atingir os rios, tornando as águas amargas, os mares, convertendo a terça parte dos mares em sangue. Também a atmosfera será abalada pelo tocar das trombetas, aonde a ira de Deus vai abalar o sistema solar, a atmosfera, o sol tornará-se negro, as trevas, a escuridão que compreende as trevas dos demônios, a grande estrela que cai do céu, caída na terra, sim, tem reverência a Satanás, que ele é um derrotado, que agora pela permissão de Deus, porque a Bíblia, Jesus diz para João, lá no Apocalipse 1, eis aqui, João, aquele que foi morto e tem a chave do inferno e da morte. Então Jesus que tem a chave do inferno, e ele permite que sejam soltos os demônios para povoar a terra, com o toque também da quinta trombeta, que atinge os homens, aonde os demônios, guerreiros do inferno, comandado por Abaddon no grego, no hebraico, e Apolion no grego, qual é um só, em função agora em fazer grande caos na terra, aonde os demônios com dentes de leão, cabelos de mulheres, rosto de homem, que simboliza o rosto de homem, que são demônios sábios e inteligentes para arquitetar o mal. Cabelos de mulheres simboliza também as vaidosas, mulheres meretrizes que não aceitaram a palavra de Deus, agora serão atormentadas por esses demônios que enganaram elas com a vaidade. Os dentes de leão simbolizam os homens cruéis, assassinos, que matavam, agora vão sentir o gosto do sangue dos seus assassinatos, através da sofrência provocada pela ira de Deus sobre os tais. E a couraça de fogo que operar guerras, grandes abalos pelas armas bélicas nucleares, tanque de guerras, bombas de alto calibres, destruindo a terra. É o momento de caos onde os homens vão se desesperar de um lado e para o outro. Então, meus irmãos, e também esses demônios que estão presos junto ao rio Eufrates, aonde foi o Jardim do Éden, a Torre de Babel, o Império Babilônico, o palco de grandes batalhas da história, onde esses demônios serão soltos para destruir toda a terra, e o povo vão se desesperar. Então as trombetas têm uma função de abalar os céus, a terra, os rios, os mares e os homens, e também a soltura dos demônios das trevas, para fazer grande destruição, permitido por Deus, porque Deus agora vai entregar ele na mão dos seus ídolos, qual eles adoraram, e mesmo assim eles não se converterão, continuarão adorando as suas feitiçarias, os seus homicídios. Será dias cruéis. E com o tocar da sétima trombeta, Deus, glória a Jesus, aleluia, vai revelar para João, louvado seja Deus, o toque da sétima trombeta, que houve voz nos céus, dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu ungido, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Mas para que Jesus venha reinar, a terra está passando por uma fase de purificação pela ira de Deus. No capítulo de Apocalipse, capítulo 9, verso 12, fala, o primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O tocar da trombeta, da sétima trombeta, é um anúncio que vai anunciar sobre os 2 ais, sobre o império infernal, mundial da besta, do quarteto general do mal, do dragão, a besta, o falso profeta e a Babilônia, que é a falsa igreja, que é morada de demônios,
povoando a terra através de uma grande destruição, e também as taças da ira de Deus, que se enquanto as trombetas atingiram somente a terça parte, as taças será com mais intensidade, com mais fúria global, sobre o mundo inteiro, grandes desastres naturais, terremotos, saraiva, fogo, enxofre e grande destruição. Então, na sétima trombeta, os 24 anciões, que tem a referência, que significa os 12 patriarcas do Antigo Testamento, que representaram o Espírito de Deus, o Evangelho de Deus, que anunciaram que a voz da profecia divina na boca dos profetas, pregando o Evangelho contra os deuses estranhos, Mamon, Dagon, Baal, Asterote, revelando a primeira vinda de Jesus, que compreendeu o nascimento, morte e ressurreição e ascensão ao céu, que aponta para a segunda vinda de Jesus, que compreende o arrebatamento, a grande tribulação, o advento do anticristo, milênio, trono do julgamento, novo céu e nova terra. E esse evangelho é pregado também em referência aos 12 apóstolos de Cristo, que são os remanescentes, aleluia, que pregou o evangelho pelo poder do batismo do Espírito Santo, e de gerações em gerações as igrejas seguem a doutrina dos apóstolos com respaldo bíblico e interpretação correta, com os 2000 anos de história da igreja, pregando a segunda vinda de Jesus. Então a história verídica do Apocalipse vai contar a palavra verídica da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Porque bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guardam as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Deus diz para João: João, escreve as coisas que tem visto da época, que é as que aconteceram, as que são daquele momento e as que depois desta hão de acontecer. Então João recebe a visão da época, que ele vê a visão da exortação de Deus a 4 igrejas, exortação e elogio e exortação, a 2 igrejas, somente elogio, e a uma igreja, somente exortação. A revelação dos 7 selos, dos cavaleiros do Apocalipse, dos desastres naturais, da visão do trono de Deus, e também a abertura do 7º selo, do tocar das trombetas. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nesse momento, João tem a visão enquanto está a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. João tem a visão linda do céu, aonde está o povo de Deus jubilando, porque breve o reino de Deus descerá sobre a terra. Então estão jubilando e cantando, adorando a Deus. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Por quê? As nações se enfureceram porque todos aqueles que ficaram com o tocar das trombetas, eles, diz a Bíblia, que eles não se arrependerão e ainda blasfemarão do Senhor. Estão enfurecidos diante da ira. Porque Deus diz em Apocalipse, em 2 Tessalonicenses 2,11, através de Paulo, uma profecia, que Deus enviou a operação do erro para que eles creiam na mentira. Porque o próprio Deus está permitindo isso para derramar mais juízo sobre o povo ímpio que ficaram. Aleluia. E chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos e os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tantos aos pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Os que destroem a terra, que destrói a natureza, o que destrói as terras santas da palavra de Deus, onde é pregado o verdadeiro evangelho. Nesse tempo, será um tempo de aflição, dor e desespero sobre todos esses que destruíram as obras lindas de Deus sobre essa terra. E abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu,
e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Olha que lindo. A Arca da Aliança está oculta desde os tempos antigos. Agora João tem o privilégio de ver a Arca da Aliança, que está no céu, junto com os salvos que foram arrebatados. Aleluia, no arrebatamento. E as grandes tribulações da lei de Deus que começa através de caos, porque quando houver paz, segurança, virá repentina destruição. Está lá selada, guardada nas mãos de Deus. E depois disso, como o mundo já está no verdadeiro caos, sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva, grandes abalos, terremoto mundial, global, maremotos, saraivas e o povo desesperado. O tempo da ira de Deus está chegando, igreja. O tempo das trombetas tocar vai chegar. Ainda não tem nenhuma trombeta tocando. Esses evangelhos que estão falando que as trombetas estão tocando, isso é antibíblico. Isso é evangelho por meio de achismo. As trombetas vai tocar com a abertura do 7º selo, como foi falado no começo da pregação. No momento que o silêncio faz no céu, e em resposta às orações dos santos de Deus, que é levado ao céu, em resposta Deus derrama o seu juízo. Trombetas de anjos que são acontecimento, que abalará a atmosfera, os corpos celestes cairão sobre a terra, o sol se escurecerá, a lua converterá em sangue. Haverá também abalo na terra, queimada, granizo, nos mares, nos rios e sobre os homens, e a soltura dos demônios sobre a terra, onde haverá grandes guerras, grandes abalos sobre todos aqueles que ficaram. Mas no céu com o Senhor está a igreja de Cristo, aguardando a hora do Senhor Jesus vir com toda a sua santa igreja. Como diz em Apocalipse, Judas 1,14, como profetizou Enoque, vem Jesus com todos os seus santos. Como diz no Apocalipse 19, verso 9. Bem-aventurados que têm parte das bodas do Cordeiro. Depois virão junto com Jesus para guerrear contra a besta, o dragão e o falso profeta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, são um acontecimento. E lá no capítulo 12, a mesma pauta que Deus faz acerca das duas testemunhas, o intervalo entre a 6ª trombeta até a 7ª, conta a história verídica, o oculto escondido sobre os 2 profetas. No capítulo 12 também vai ser narrado a palavra de Deus sobre todo o período da história do Evangelho de Deus, desde o Antigo e o Novo Testamento. Mas isso será para os próximos capítulos. Eu quero dizer para os irmãos e irmãs que será dia de dor e desespero para aqueles que ficarem para receberem a ira de Deus. Hoje estamos passando, irmãos, pelos princípios das dores. O caos na terra, promovido por pestilência, flagelo, câncer, AIDS, Zika vírus, febre amarela, peste bubônica. E agora um grande surto do Brasil, que já teve também a febre amarela, o Zika vírus, agora o coronavírus. São anúncios, o balançar da figueira que Jesus falou. Quando ver os ramos tenros, está próximo o verão. A mesma coisa quando ver esses sinais na economia, fome, peste, na natureza, furacões, bramido de mar, tsunamis, também terremotos, filho contra pai, pai contra filho e apostasia, porque se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Jesus fala para os salvos, para os convertidos, que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, diante também das apostasias e também de muitos falsos profetas, que surgirão muito deles, e até mesmo com grandes sinais de prodígio, que se capazes enganariam os escolhidos. Deus fala assim, para nós não se abater, sim olhar para cima, erguer nossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. A volta de Jesus ocorrerá 2 fenômenos: bênção e maldição.
salvação e condenação, juízo, sorriso e choros. Choros, desespero, caos para os que não deram ouvido à palavra de Deus e não se converteram, não nasceram do corpo, não nasceram da água e do Espírito. Não creram no Evangelho e seguiram. Aqueles que não creram em seguir a cruz de Cristo, o Evangelho, tomar sua cruz e repudiar os seus pecados, sofrerão uma condenação. Mas aqueles que creram, foram regenerados por Deus, que não só pararam de fazer as coisas que faziam no passado, mas deixaram de gostar de fazer a regeneração de Deus, o poder de Deus, esses anseiam pela volta de Jesus. Eles não têm medo da volta de Jesus. Quando houve uma pregação do Evangelho sobre o arrebatamento, grande tribulação, sobre o inferno, eles ouvem com amor e tremor. Porque quem tem o Espírito Santo, diz a Bíblia, o Espírito e a esposa dizem vem. A igreja que tem o Espírito Santo anseia pela volta de Jesus. Eles não temem. Mas aqueles que não têm o Espírito Santo são as pessoas mais miseráveis, que estão buscando somente as bênçãos terrenas. Eles não querem o reino. Eles não querem o ouro de Deus no céu. Ele quer o ouro da terra. O Deus deles é o anticristo. É o mamon. É por isso que eles estão mais preocupados com o anticristo do que com o próprio Cristo. Com a própria volta de Jesus. Filhinhos, é já a última hora, como ouviste, que vem o anticristo. Está falando a besta do Apocalipse. A última de todas. Mas muitos se têm feito com ela, se opoiando contra tudo o que é de Deus. Um sistema pecaminoso da ideologia de gênero, marxista cultural, sistema ateísta, comunista, militar, de ditaduras militares que promovem leis para não entrar o evangelho, que assassina cruelmente os cristãos fiel a Deus, em países do Oriente Médio. É um sistema do anticristo. Falsos profetas, seitas, heresias, estão aí. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, é o que diz Paulo em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes nas tribulações, perseverai na oração. Aqueles que são perseguidos pelos falsos profetas por pregar a verdade, nós nem se preocupamos em mandar recado, nada não. Nós deixamos na mão de Deus. Fazemos como Moisés ouviu a voz de Deus, Êxodo 14:14. Calai-vos, que o Espírito de Deus pelejará por vós. Bem-aventurados sois vós, quando perseguirem, mentindo, disseram todo mal contra vocês, diz a Bíblia. Então, meus irmãos, você que não quer ficar aqui, que quer subir com Jesus, precisamos se consertar, abandonar o pecado, a vaidade, a mentira, o ódio, a dissensão, todo tipo de pecado. Porque se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, rebuscar a minha face, e se consertar dos seus maus caminhos, o Senhor Deus ouvirá do céu a sua súplica, perdoará seus pecados, será a sua terra. Se você guarda a palavra de Deus no seu coração, como fala guardar, não é só você aprender os textos da Bíblia, não. É você aprender e viver. Porque aí, como guardaste a palavra da minha paciência, Apocalipse 3:10, eu também vos guardarei. Isso é a palavra de Jesus. Não na hora da tentação, da tribulação, mas da hora. Tem diferença. Se fosse na tribulação. Mas está falando da hora, da tribulação, da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam a terra. Porque Deus não destinou a sua igreja para a ira, mas sim para a aquisição, que elegeu para a salvação eterna. Hoje o que a igreja passa, o que a igreja primitiva passou, foi um tipo de tribulação no princípio das dores. Hoje nós estamos passando uma pré-tribulação.
Não é a grande, mas uma perseguição de Satanás através do seu sistema contra a igreja. Mas quando Jesus levar a sua igreja, ele vai estabelecer o seu reino mundial, se oponhando, blasfemando dos que habitam no céu e do tabernáculo do Deus que está no céu. Tabernáculo é templo móvel. Quem é o templo móvel? Somos nós, a igreja de Cristo. Então, com o toque da trombeta, irmão, será tempos difíceis. Chuva de granizos, saraivas, fogos na terra. As águas amargas, envenenadas. Homens vão morrer de sede. As mesmas pragas que caiu sobre o Egito cairão sobre a terra, com mais intensidade. Grande naufrágio de navios, grandes ondas de tsunami devastando o mundo inteiro. Dias terríveis. Haverá um abalo, um colapso no sistema marítimo, no comércio marítimo. Grandes fomes, demônios atuando na terra. Demônios materializados. Monstros cruéis. Homens como zumbi na terra, que buscam a morte não vem. Você quer ficar nessa situação? Então continua com seu pecado. Continua murmurando das palavras de Deus, você vai ficar. Cuidado com esses falsos profetas que já blasfemaram contra o Espírito Santo e estão influenciando vocês a blasfemar também. Você precisa compará-los com as Escrituras. Provai os espíritos se são de Deus ou se não são. Porque há muitos falsos profetas na terra. A variedade deles, há muitos deles. E como que você vai discernir? Tendo o Espírito Santo, o selo da promessa, qual está em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Não entristece o Espírito Santo não, irmão, dando ouvido a esses rebeldes, dando ouvido a esses falsos profetas, dando ouvido ao sistema da besta, desses homens que distorcem a verdade da Bíblia, porque andamos por fé e não por vista. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então todo aquele que contraria a verdade bíblica comprovada nas Escrituras, ele é um anticristo. Ah, faz milagre, revela. É o que diz a Bíblia, que o falso profeta tem chifre como um cordeiro, mas falava como um dragão. Cuidado, irmãos. Satanás tem poder de se transfigurar até mesmo em mensageiro de verdade, anjo de luz, de fogo, mover, mas é fogo estranho. Cuidado. Satanás está usando os rebeldes contra a minha pessoa, contra a pessoa de mais irmãos humildes, que prega a verdade, estão rangindo os dentes, e os seus adeptos estão rangindo os dentes, mas vocês rangem os dentes hoje de raiva, mas o dia do juízo de Deus, a sua sentença não dormita, diz Pedro, que vocês vão ranger os dentes de dor no lago de fogo e enxofre, que irá a besta, o dragão e o falso profeta, e sofrerão diante dos santos anjos e do cordeiro. Então cuidado, irmãos. Santifica a tua vida. Ter o Espírito Santo não é somente você falar em línguas, profetizar. Não, porque muitos vão chegar naquele dia, profetizei em teu nome. Em seu nome nós fizemos muitas maravilhas. E Jesus disse, apartai-vos de mim. Ter o Espírito Santo é ser um homem manso, humilde de coração. Gálatas 5:22. Amor, paz, temperança, longanimidade, benignidade, paciência, mansidão. E Antioquia, pela primeira vez, os apóstolos de Cristo foram chamados de cristão porque se parecia com Cristo. Mas não pensa você, meu irmão, que ser mansidão é você tolerar o pecado dentro da igreja, não. É você tolerar os lobos com as falsas profecias, falsas revelações, falsas pregações herégicas de mundanismo e você ficar quieto, não. Mansidão é você ter diante de uma perseguição, de uma afronta, de uma calúnia,
de uma agressão física e você suportar calado. Mas diante de pregações herégicas, de falsos profetas que estão destruindo a igreja, você tem que usar a autoridade santa, como foi João Batista, que apontava o dedo na cara de Herodes, chamando de adúltero. Como foi Jesus, que apontava o dedo na cara dos fariseus, chamava eles de adúlteros, raça de víboras e hipócritas. Como foi o profeta Natã, que desmascarou o adultério de Davi. Porque a Bíblia também diz em Timóteo 5:20, aos que pecarem na igreja, repreenda na presença de todos, para que ao que os verem, venha ter temor. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, ouvintes, que aquele que oculta a verdade, ele tem parte com o inimigo. Pregamos sim o amor de Deus, mas não podemos também ocultar a ira de Deus, que o mesmo Deus de amor é o Deus de ira. O mesmo Deus que ceifou vidas de homens cruéis no Antigo Testamento, ele também ceifou pedra de tropeço no Novo Testamento. Herodes foi comido de bicho. Ananias e Safira, pecado de engano e mentira e falsidade, foram ceifados. Deus feriu a carne de falso profeta Elimas, porque perseguia, resistia à doutrina de Jesus, que era pronunciada na boca de Paulo. Então nós temos que pregar o Deus do amor, mas também o Deus da ira. Porque dos céus é manifesto a ira de Deus sobre o pecado dos homens. Esse evangelho falso, hipócrita, mundano e ímpio, de nicolaítas que estão entrando dentro da igreja, trazendo o mundo dentro da igreja, o divórcio, segundo casamento, as vaidades. O evangelho light, mundano, apóstata, é a Babilônia. E vai ficar aqui, recebendo as trombetas da ira de Deus, as taças de Deus. Então, como Deus diz, aqueles que não têm essa doutrina de Jezabel, retenha até que eu venha, firme na palavra, guarde o seu coração e não se contamine com essas doutrinas de demônio. Seja como Nabote, não venda sua vinha para esses Acabes, ainda que te punam você, que tirem você do cargo da igreja, mas a unção que está em sua vida eles não conseguem tirar. Tais estão reservados para o dia do juízo final. Mas Deus vai chacalhar muito deles ainda com vida. Não vai ser só no período do arrebatamento, não. No princípio das dores, vão conhecer que Deus é Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, temos que sim ter a mansidão, mas pregar com autoridade contra o pecado. Porque senão Deus vai requerer o sangue de cada um nas nossas mãos. Quantas almas estão descendo um abismo por causa desses falsos profetas? Quem poupa lobo, sacrifica ovelha. É melhor ouvir a verdade que dói do que a mentira que destrói. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, irmão, triste aqueles que ficarem aqui. Hoje o mundo está num caos através do Covid-19, das guerras, coisa que nunca aconteceu no Brasil, terremoto, furacões, está acontecendo. Todas as épocas houve furacões, terremoto, mas com o momento que o fim se aproxima, isso tem a se intensificar com mais intensidade. E nós estamos vendo isso acontecer. Isso ainda é um sinal da misericórdia de Deus, porque pelo pecado, a profanação dessa geração perversa que está, o mundo inteiro deve ser coberto, queimado pelo fogo. Mas Deus sacrifica uns aqui, outros ali, para que uns que vejam o sacrifício desses se convertam. Através da santa pregação do Evangelho. Mas não estou dando ouvido, o diabo está cegando muitos com o evangelho falso, que só prega prosperidade, porque o Deus deles é Mamon.
esse Deus Mamon cegou o entendimento desses incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus tremendo. A doutrina não mata. Ela fere a carne, meu irmão, mas alimenta a alma. Ainda é tempo de todos nós se arrependerem de nossos pecados. O arrebatamento virá. O mundo inteiro arrebatando os salvos. Mas para muitos o arrebatamento está vindo antes, na morte. Como está a sua vida diante de Deus? A nossa vida, a minha, a sua. Então, enquanto está com vida, há tempo para todos nós se arrependermos. Ainda não tem trombetas tocando, mas há uma figura de linguagem, força de expressão, como é uma trombeta. As trombetas do Evangelho estão tocando hoje. Arrependa-se, porque a onda da ira de Deus está vindo. Se convertam, pecadores, evangelistas, pastores, ao Evangelho para ser pregado. Avante na pregação da palavra. Prega o Apocalipse, mas para pregar o Apocalipse tem que estar na unção de Deus, na simplicidade, na humildade, porque Deus opera na simplicidade. Não queira ser mestres, juízes, doutores, porque senão sofrerão mais duro castigo. Mas prega a verdade da palavra e viva ela. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, o período do caos na terra, quando aconteceu o arrebatamento, serão caos, terremotos, escuridão, demônios atormentando os homens, sede, um abalo na atmosfera, corpo celeste caindo, um grande caos. Depois, lá na frente, Deus vai permitir que a besta sobe do abismo para dar uma falsa paz. A operação do erro já está no coração dos homens, ela vai enganar muitos. Inclusive, até muitos cristãos, crentes que ficaram do arrebatamento. Há muitas confusão doutrinária, muitas palavras falaciosas de crentes que não têm o Espírito Santo, dizendo, com arrebatamento, esse tal arrebatamento aí veio de nomeados do século XIX. Cuidado. Cuidado com isso, com essas falácias. Segue a Bíblia pelo Espírito Santo, irmão, em oração, jejum e vigilância. Cuidado. Muito cuidado. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O Senhor virá na hora que não penseis. Bem-aventurado o que guarda suas vestimentas, e não andes nu, e não veja sua vergonha. Dois significados tem nessa palavra. Primeiramente, veste espiritual. Guarda suas vestes espiritual, a santidade, para que você não seja uma vergonha no Evangelho. Não esteja na nudez do pecado, da heresia, do escárnio, da prostituição, do adultério espiritual através de misticismo, sincretismo e necromancia, do falso evangelho anátema e maldito que leva à condenação. Segunda interpretação bíblica, cuidado, mulheres e homens sensuais, que gostam de bermuda, de roupa curta, roupa colada, transparente, que atrai o sexo, que gosta de roupas indecentes, que gosta de andar em praias seminus. O dia do Senhor para você virá como um ladrão de noite. Então guarda as suas vestes na santificação do corpo e alma e espírito. O justo pode cair 7 vezes, mas as 7 vezes Deus levanta. Mas aquele que se humilha, mas continuar na prática do pecado, é inferno.
é inferno. Deus não é brincadeira. Deus não é uma bloma, não é um boneco, que muitos estão aí com esses hinos antropocêntricos. Senta no meu colo, me beija. Que conversa é essa? Louvor tem que ser cristocêntrico na palavra. Salmista diz: venha sobre mim, Senhor, a tua salvação, a tua palavra, o teu louvor, segundo a tua palavra. Cuidado com esses falsos profetas, esses falsos crentes da Babilônia, porque o império mundial da besta não está fisicamente ainda, mas o seu sistema está abrindo caminho para a vinda dela. Como João Batista foi o pregoeiro da justiça, abrindo o caminho para a vinda do Messias, Satanás tem uma oposição ao contrariar a palavra de Deus, mas imitando de uma forma oposta, usando o sistema ímpio, carnal, de falso profeta, heresia, sistema ateísta, união homofetiva, seita, heresias, marxismo cultural, esporte, exposição de arte e nudez, comunismo, ecumenismo, abrindo um cenário mundial, abrindo o caminho para a vinda da besta, do anticristo sobre a terra. Vai ter a marca física, literal, qual não sabemos o contexto do que é, se é um chip, creio que é um chip e uma moeda mundial, mas muitos já estão sendo marcados pelo sistema da besta, a marca espiritual, através das suas ideologias, aceitando nas suas mentes e com suas mãos compartilhando a heresia e o pecado deles, dando posse às suas autoridades carnais, através das políticas, de leis que confrontam a ética moral da família e os conceitos cristãos, sendo analisada para ser aprovada. É o sistema do anticristo. E as orações desses santos que estão subindo ao incensário de Deus, estão subindo, mas vai chegar uma hora que vai se esgotar, igual uma garrafa, ela vai enchendo, enchendo, enchendo. Chega uma hora que transborda. E essas orações já estão chegando já na ponta dessa garrafa para transbordar. É o momento da ira de Deus em resposta às orações da Santa Igreja, lavada e remida e comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus queridos irmãos e irmãs, esta hora vai chegar. Já está muito perto. O arrebatamento está para acontecer. Os anjos que estão retendo os quatro ventos da terra, da ira de Deus, quando esse evangelho for pregado no mundo todo em testemunho, esses anjos que retêm os quatro ventos saem, e a ira de Deus cai sobre a terra, e os anjos preparam para tocar a trombeta, e a igreja é arrebatada. Igreja de Cristo, eu estou falando sério. Jesus está voltando. É tempo de todos nós se humilharmos, de orarmos mais, santificarmos mais. Olha a rebelião e a desunião que está entre os irmãos e entre as irmãs. Soberbas, contendas. A Bíblia diz, irmãos, que é mister vir os escândalos. Isso é um cumprimento profético. Mas ai de quem vem. Ai de quem vem. Vocês estão promovendo escândalo da obra de Deus. Vocês estão promovendo essas contendas através dessas mídias na igreja, que o povo já não se converte mais por causa do mau testemunho de muitos. O ai das trombetas vai chegar para você. O ai das 7 taças. O ai da besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres. O ai do trono do juiz de Deus, que vai lançar no lago de fogo e enxofre diante dos santos anjos e do cordeiro, vai chegar para você, se você não se arrepender. Então ainda há tempo, se arrependa. Olha a figueira balançando.
Olha a terra oscilando como um bêbado, estremecendo, porque é breve a chegada a onda da ira de Deus sobre a terra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Não é o irmão Emerson Nunes que fala. A voz é do irmão Emerson Nunes. Mas a palavra é do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se arrependa, irmão. Tire esse ódio do seu coração. Porque os homicidas não vão herdar o reino dos céus. Mas eu nunca matei ninguém. Homicida não é só aquele que mata literalmente com revólver, com a arma, não. Você que nutre ódio no seu coração, você é um homicida. 1 João 3, verso 15 diz: aquele que odeia seu irmão é um homicida. E para onde vai os homicidas? Apocalipse 21, verso 8: lago de fogo e enxofre. Você que gosta do divórcio, segundo casamento e adultério, Apocalipse 21, 8. É para lá que vai. O adultério espiritual através das pinturas e dos deuses estranhos nas orelhas, que simbolizam os brincos dos deuses pagãos do Egito e grego, da deusa pagã Afrodite e Diana. A sensualidade, que é os demônios lá do toque das trombetas, dos cabelos de mulher. Vocês estão aceitando essas idolatrias, essas pinturas de Jezabel, que a pintura simboliza o demônio da lascívia e de um ato pagão que as mulheres da deusa pagã Azerá no Antigo Testamento e no Novo, através de Afrodite, cultuavam em seus templos pagãos com danças sensuais, promovendo sexo, orgia e sacrifício de crianças. Vão receber a trombeta. É só vocês ler lá em Gênesis 35, que Deus fala sobre isso. Jeremias 4:30. 1 Pedro 3, verso 3. Só você ler. Então, se está aceitando isso, é um anticristo, porque está contra a palavra de Deus. Ah, mas é uma benção, prega muito bem, não importa. No último dia vai ficar. Preguei, curei, ganhei o mundo inteiro, mas perdeu sua alma. É a palavra, irmãos. Somos salvos pela graça, mas se na graça não houver obediência, é condenação. Porque a Bíblia diz: aquele que desobedece é um pecado de feitiçaria. E para onde vai os feiticeiros? Apocalipse 21:8. Lago de fogo, inferno. Salmos 9:17. Aos ímpios nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Aleluia. Glórias a Deus. Então é isso, irmãos. Deus está falando com todos nós. As mulheres do salto alto, que está em Isaías 3,16, cuidado. Ah, irmão, vou usar um salto que é permitido, 4 centímetros. É nada, é zero. É o que diz em Gálatas: um pouco de fermento elevado da massa toda. O evangelho é se ensina ou não, o que passar disso é procedência maligna. O mal se corta pela raiz. O Espírito Santo toca no coração educado, mas muitos estão com o coração soberbo. Então Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Irmãos, é o evangelho puro e simples que está sendo pregado, da palavra de Deus. É o evangelho da palavra. Não tem nada de teoria de achismo. Não. É a Bíblia. Bíblia sagrada. Palavra revelada. Luz para o nosso caminho. Arca de nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus.
Então todos esses que se enquadram nesses pecados e não se arrepende, vão ficar. Por quê? A Bíblia diz que só tem o Espírito Santo quem obedece. Então, se você está com essas práticas, você está entristecendo o Espírito Santo. E só vai ser arrebatado quem tem o Espírito Santo, meu irmão. Quem não tem o Espírito Santo não vai ser arrebatado. É por isso que o diabo está lutando para fazer você esfriar na fé, a pecar contra Deus, desobedecer a doutrina, porque ele quer que você fique aqui sofrendo as trombetas e as taças da ira de Deus, e depois sofrer com ele no lago de fogo e enxofre. Então se arrependa, debruça agora em joelho, peça perdão para Deus. Eu não tenho força. A Bíblia diz: esforça-te e tem bom ânimo, que Deus é contigo. Estou triste, estou angustiado. João também estava angustiado na ilha de Patmos. Jesus o consolou, porque Jesus disse: eu sou bem presente com socorro na hora da angústia. Se humilha para Deus, que Deus vai fazer uma faxina no seu coração, no teu espírito, lavando com sangue precioso do Cordeiro. 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus Cristo o purificará de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Oh Senhor, salva as almas, meu Pai. Irmãos, triste será daqueles que ficarem. Desperta, tu que dorme. Levanta dentre os mortos. Fugi dos falsos profetas, que o Senhor te esclarecerá. Aleluia, glória a Deus. Vamos se humilhar para Deus, irmãos. Jesus está voltando. Quantos estão cegos, irmãos, que não conseguem mais compreender essas humildes palavras? Oh, meus irmãos, Jesus pagou o preço na cruz por você. Nós que era digno hoje de estar naquela cruz, nós que era digno de receber a ira de Deus, mas Ele recebeu a ira do Pai por nós. E vós estão desprezando esse sangue inocente, estão murmurando. Eu estou livre do sangue de vocês. Se humilha para o Senhor. Mas, irmão Hermes, eu vinha pecando, eu fiz muita coisa errada. Se humilhe agora. Confessa o seu pecado, não para mim, mas para Jesus aí agora. O Deus onipresente. Olha que Jesus lá no Apocalipse, ele apareceu para João, olhos de fogo. A onisciência de Jesus. O fogo da purificação e do juízo. A espada, a onipotência de Deus. Na sua boca que saía poder da palavra. As mãos também, a onipotência, a onipresença. Os pés de fogo, a onipresença. Jesus, do mesmo jeito que ele está no céu, a sua onisciência, os seus atributos da onisciência, onipotência e a onipresença, está pronto para te ouvir. Se humilha. Mas esse pecado faz separação entre vós e Deus. Mas se você se humilhar agora, abandonar o seu pecado, ser um novo homem ou uma nova mulher, amar quem não é digno do seu amor, parar de assistir essas coisas pecaminosas da televisão, de acessar esses sites ímpios e mundanos, você vai ver a transformação de Deus. Dê lugar ao Espírito Santo, porque você, pelo seu esforço próprio, você não consegue. E como você vai conseguir? Tendo o Espírito Santo. E como vai ter o Espírito Santo? Obedecendo a tua palavra. Aleluia. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então aí está a palavra de Deus, irmãos. Para os salvos, serão arrebatados em glória. Vai se cumprir
o que Jesus falou, os varões falou quando Jesus se ascendeu ao céu para os seus discípulos. Porque estão assustados olhando? Esse mesmo Jesus que vi subir, ele virá outra vez para buscá-los. E ali só estava só a igreja primitiva, só o povo de Deus. Não turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus disse que ele foi para o céu preparar lugar e virá outra vez para buscá-los. Aleluia. Hebreus 9, 28 também diz, 27 diz: Jesus manifestou a primeira vez sem pecado, primeira vez para tirar o pecado dos homens, do mundo, e aparecerá sem pecado a segunda vez para aqueles que hão de herdar a salvação. É os povos de Deus. Então, irmãos, aceite a palavra de Deus como ela é. Santifica no corpo, na alma e no Espírito Santo de Deus em sua vida. Que Deus abençoe na paz do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. E não esqueça, daqui a pouquinho, às 6 horas da manhã, depois da meia-noite, já é outro dia, essa segunda-feira, o grande propósito do jejum mundial, da última hora a favor da Igreja Pentecostal Deus de Amor e de todo o povo de Deus, estão na mesma comunhão da santificação do corpo e alma e espírito da Igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Oração e jejum contra o espírito divisor do caboclo profético. Quando eu falo espírito divisor, é o demônio. A minha luta não é contra a carne e contra o sangue, contra os meus irmãos, não. É contra Satanás, que está enganando muitos. O jejum contra o espírito mundano que está lutando contra essa obra. Vamos continuar jejuando. Ah, mas irmão A, irmão B está fazendo isso. É eles e Deus, é um cumprimento profético da voz de Jesus. Vamos fazer nossa parte. Ah, mas você tem que sair. Você já viu uma nação em guerra, em conflito, um soldado abandonar o seu país? Ele abandona se ele for covarde. Micaías e Elias, em Samaria, diante do pecado de Jezabel e Acabe, não abandonaram, foram até o fim. Daniel fez a diferença na Babilônia. Faça você a diferença. Se Deus não permitiu você sair, continua. Porque se você sair por influência do homem, de irmão, de irmã, você vai cair. Saia pela direção de Deus, não pelo homem. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs ouvintes, e apresente o ministério, a diretoria, os irmãos, pastores, para que Deus venha fazer uma limpeza divina, arrancar todos aqueles que têm dado grandes prejuízos espirituais e financeiros a essa obra. Para que Deus levante varões e varoas compromissados com a verdade e com a doutrina, como pregava o nosso irmão missionário Davi Miranda, nesse ministério. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz: lembrai dos vossos pastores, quais ensinaram a palavra de Deus. Observando bem vossa fé, imitai-vos em toda maneira de viver. Que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Jesus. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs e ouvintes, de todo o Brasil e toda a terra. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho, segunda-feira, às 6 da manhã e à meio-dia, às 6 da tarde, o grande jejum mundial da última hora. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus, ouvintes, de todo o Brasil e toda a terra. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus.
será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.